Olá, amigos do Psicologia Viva. Eu sou o Clério, psicólogo. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o nosso papel na criação dos filhos e filhas. É um papel desafiador, tem mudado muito ao longo dos anos e nós precisamos então repensar, a nossa maneira de ser pai, de ser mãe e mesmo os conceitos, sobre a nossa masculinidade, sobre o que é ser homem. Tudo está incluído nesse novo desafio. Bom, vamos começar então primeiro falando sobre essa questão de papéis. Papéis são realmente as identidades, o que a gente desempenha. Então a gente pode ser um trabalhador, também um marido, um pai, a gente pode ser várias coisas na sociedade, na família. E cada um desses papéis, ele, digamos assim, tem um script, tem algumas coisas que foram pré-determinadas socialmente, familiarmente, e estão na nossa cabeça. Repensar isso seria tentar ver se aquilo que a gente está fazendo está funcionando, está gerando o resultado que realmente a gente queria. Muitas vezes a gente quer que a família caminhe bem, a gente quer que os filhos sejam bons filhos, educados, mas às vezes o que a gente está fazendo nesse processo não está indo nessa direção. Pois bem, então a primeira reflexão que a gente precisa fazer é sobre o nosso papel masculino que nos foi passado. Nos foi passado aquela história do homem que não chora. Então é um homem que não lida com as suas emoções, sente essas emoções, mas cala essas emoções dentro de si, não comunica. E é um grande problema isso, À medida em que eu não consigo mostrar o que eu sinto, eu também não vou me interessar, não vou acolher o que as outras pessoas sentem, eu vou tornar aquilo um pouco menor ou totalmente descartável. Então, para que eu consiga entender todo esse ambiente afetivo que acontece dentro de casa e na família, eu preciso lidar com as minhas próprias emoções. Então, o nosso papel, que anteriormente era um papel assim de corrigir, de colocar os alimentos dentro de casa, prover o lar, ele está mudando para uma coisa a mais, que a gente participe ativamente da educação dos nossos filhos e filhas. Esse desafio acontece e é maior quando a gente não teve um bom modelo, O nosso modelo de pai não foi lá tão bacana assim. E é muito interessante perceber que, às vezes, a gente pensava, se um dia eu for pai, eu vou fazer diferente. E quando se torna pai, não sabe muito bem o que fazer. Ou começa a fazer coisas e perceber que os problemas que aconteciam continuam a acontecer de outra maneira na sua relação com seus filhos. Então, gente, nós precisamos pensar numa palavra muito importante: amorosidade. A amorosidade, ela requer que a gente disponibilize tempo, ela requer que a gente disponibilize uma escuta para os filhos, que a gente tente fazer um ambiente agradável, às vezes mesmo quando nós adultos não estamos lá tão motivados, tão felizes, tão alegres, mas a gente precisaria, de alguma forma, lembrar desse papel e se superar, ou seja, tentar ser um pai que, apesar do seu cansaço, apesar talvez de uma experiência enquanto filho que não foi tão boa, tentar fazer um papel melhor. Mas isso não é só com a razão, é com a emoção, Às vezes a gente vai dizer, olha, eu não sei lidar com isso, eu não sei o que fazer, A gente vai conversar com a mãe, da criança, a nossa esposa, ou a ex-esposa, enfim, e vai dizer, olha, eu não sei lidar com isso. Admitir certas fragilidades não vai tornar o homem uma pessoa menor, não vai tornar o homem um homem fraco. Na verdade, todos nós, homens e mulheres, temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e é interessante trabalhar isso, ou seja, o que é difícil para mim, o que eu não consigo, como é que eu faria, trocar uma ideia. A psicologia, a proposta é essa, que a gente consiga, às vezes, como profissional, organizar as nossas ideias,
dar alguma outra direção, pensar diferente. E tudo isso a gente deve trabalhar não só o lado racional, mas também acolher, né? O que eu sinto? Às vezes na criação dos filhos a gente sente diversas coisas, sente amor, mas também sente raiva, às vezes sente medo, né? Sente várias coisas e precisa lidar com essas emoções. Então, aí está um bom conselho, né? Quer dizer, quando a gente sentir que as coisas não estão fluindo, tentar buscar uma ajuda profissional. Mas mesmo quando, né, na casa da gente não tem essa ajuda profissional lá na hora, né? Mesmo Psicologia Viva disponibilizando aí vários profissionais, a gente poderia pensar nessa palavra, né? Amorosidade. Ou seja, ela vai trazer então mais tolerância, mais paciência, entendimento de que aquela fase, né, dos filhos é uma fase que requer muita paciência e muito jeito para lidar. A gente não vai saber, né, embora a gente tenha passado por aquela idade, a gente não vai saber exatamente o que eles estão pensando. Muitas vezes a gente enche os ouvidos dos nossos filhos e quase não os escuta, quase não procura saber o ponto de vista deles. Um outro problema muito grave, a gente escutar o ponto de vista dos nossos filhos e não considerar, não tentar fazer nenhuma leitura de alguma forma positiva, de, né, já descartar, dizer que eles estão errados. Então a gente precisa ter um diálogo onde, quando a gente não souber o que dizer, a gente guardar aquelas palavras, aquilo que aconteceu e pensar uma resposta. Às vezes é melhor, né, que um pai ou uma mãe não saiba dar uma resposta na hora do que dar uma resposta violenta, uma resposta agressiva, uma resposta que vai afastar o pai e os filhos, né? Então é uma coisa muito importante que a gente repense os nossos papéis, que nós homens pensemos, né, naquilo que a gente precisa melhorar enquanto ser humano, né? E deixar um pouco de lado as preocupações machistas, né? Ou os papéis pré-definidos, as coisas que nos passaram. Fica aí o meu recado, espero estar ajudando, contribuindo de alguma forma, para que a gente possa pensar esse papel que é tão importante e que está em crise, né? Acho que talvez sempre esteve, mas a crise atualmente, né, nosso papel masculino de pai está aí instalado. É um grande desafio para nós